Assim, estou muito feliz em estar com vocês aqui. Já temos 65 pessoas aqui no chat, já estão participando, então acho que vai ser muito legal aqui a troca de conhecimentos da gente hoje, beleza? Então, pessoal, sem delongas, né, vamos começar aqui, porque hoje vai ser um conteúdo de aproximadamente 1 hora, né, de talk, ou até um pouco menos. A gente vai ter a possibilidade também de trazer muito conteúdo sobre startups, sobre inovação, sobre novos negócios, sobre nova economia e como a gente consegue encaixar bem esses novos negócios com essa nova economia. O que é que a gente precisa fazer para poder realmente se diferenciar enquanto profissional, porque aqui acredito, tem muitos estudantes de graduação, também temos alguns de pós-graduação, e as habilidades para esse novo normal serão habilidades diferentes. A intenção da nossa atividade hoje é justamente trazer um pouco dessas novas habilidades e o que a gente precisa fazer para poder se readaptar e estar sincronizado, estar encaixado bem com essas novas demandas. Beleza? Tenafly, posso começar aqui, né? Já posso compartilhar minha tela e começar com tudo aqui, né, meu amigo? Beleza? Já pode, já está no YouTube ao vivo já. Show de bola. Vou só interromper aqui. Eu estou com 2 telas, tá, gente? Porque a gente sempre tem que ter precauções, medidas de contingência. Então, vou desligar aqui o vídeo e aqui agora a gente vai iniciar aqui o compartilhamento de tela. Vamos embora para poder trazer um conteúdo bem rico, espero, para vocês, assim, algo que seja bem bacana para todo mundo, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, quando eu recebi esse convite aqui para poder falar um pouco sobre esses novos negócios para essa nova economia, eu fiquei muito feliz, porque é o que eu venho estudando. Inclusive, realizei algumas lives, fiz algumas aulas e desde que iniciou esse isolamento que eu venho tentando estudar essa crise. Então, a primeira coisa assim que eu fiz foi começar a avaliar outras crises e entender como é que, em outros momentos, empresas e pessoas se comportaram e como elas conseguiram se diferenciar para conseguir fugir do fosso da crise. Já eu falo um pouco sobre isso, mas eu queria logo me apresentar aqui para vocês. Como o Tenafly tinha falado, meu nome é Guilherme Alves, tá certo? O Instagram está aí, Guilherme Alves 87. E meu propósito, gente, é ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos. É para isso que eu vivo, né? Esse é o motivo de eu me acordar todas as manhãs. Então, quando eu recebi essa encomenda aqui, tanto do Sebrae quanto da Unifavip, eu fiz, poxa, eu acho que é uma ótima oportunidade de me conectar com alunos e com pessoas e por aí vai. Mas, antes de tudo, eu queria contar rapidamente minha história. Minha história empreendedora, pessoal, começa quando eu tinha 10 anos, onde eu derrubei metade da parede lá de casa e comecei a empreender vendendo pipoca, paçoca, nego bom, chiclete, picolé e por aí vai. E eu empreendi não foi por oportunidade, mas sim por necessidade. O meu pai tinha acabado de falecer e, se eu não tomasse uma decisão rapidamente, talvez minha família ia continuar passando fome. Então, foi uma coisa que eu fiz o mais rápido possível para poder a gente conseguir gerar uma receita dentro de casa. Meu segundo negócio, poderia dizer que foi uma escolinha de reforço, onde eu dava aula para os vizinhos do meu bairro, como para primos, sobrinhos e por aí vai. E aí, gente, meu terceiro negócio, que me deixou assim também muito feliz, eu gostava muito de filmes na época, locava muito filmes em locadoras, e eu acredito aqui que tenha pessoas que talvez nunca tenham entrado numa locadora. Queria até fazer essa pergunta aí, se vocês puderem responder no chat, gente. Escreve aí, tipo, já entrei numa locadora. Quem nunca entrou numa locadora, coloca aí, eu nunca entrei numa locadora de DVDs ou de VHS. De VHS eu acho que quase ninguém aqui, mas de locadora de DVDs eu acho que muita gente entrou. Mas de VHS, difícil. Estou vendo aqui que muita gente entrou, espero que ninguém diga assim, nunca entrei. De vez em quando eu fico com raiva, porque aí eu percebo o quanto eu sou velho. Mas então, gente, o que foi que aconteceu? 15 anos de idade, comecei a trabalhar numa locadora. Nunca entrei aqui, Marcos falou, meu Deus do céu. Aí comecei a trabalhar nessa locadora e eu achava massa e tal. Quando eu fiz 18 anos, eu deixei de trabalhar em uma locadora, saí da condição de colaborador, de funcionário e abri minha própria locadora.
E aí, gente, eu achei massa, era muito legal trabalhar na locadora, eu gostava muito de estar lá dentro, de indicar os filmes e tal. Mas o que é que aconteceu? Num belo dia, um cidadão, parecido com esse aqui, fica parado na frente da minha locadora, vendendo DVD pirata. Aí vocês podem colocar agora no chat aí, kkkk, né? Porque realmente, gente, foi uma situação perturbadora. Eu fiz assim, meu irmão, o que é que esse cara, o que é que esse escroto está fazendo na frente da minha locadora, vendendo DVD pirata? Isso não existe, pô. Aí eu peguei, fui falar com ele, cheguei assim, amigão, o que é que você está fazendo aqui, vendendo DVD pirata na frente da minha locadora? Você não está vendo aqui, não, que isso não pode, não sei o quê. Aí o cara olhou para mim, gente, e falou o seguinte, isso eu tinha uns 20 anos nessa época. Ele olhou para mim e falou, o melhor lugar de vender DVD pirata é na frente de locadoras. Na hora que ele falou isso, eu fiz, meu irmão, que filho da mãe. Eu tive vontade de dar um murro na cara dele, mas na hora, pessoal, peguei e parei para poder pensar. Eu fiz, nossa, vamos analisar. O cara tem um modelo de negócio muito melhor do que o meu. Porque ele pode levar a locadora dele de qualquer lugar para qualquer lugar e ele leva com ele, como ele também pode deixar com qualquer parente dele ou com um funcionário e por aí vai. Ele pode se deslocar, se ele quiser sair de uma cidade para outra e de Recife para Caruaru, ele pode ficar em Boa Viagem, ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem mobilidade, não é Lucy Clayton? Exatamente, ele tinha uma mobilidade muito boa. Além da mobilidade, gente, o modelo de negócio dele, em relação a preço, ainda era melhor do que o meu. Enquanto que eu alugava por R$3, ele vendia por R$3. Quando você tinha, por exemplo, 5, 6, 7 DVDs na sua casa, se você quisesse, por exemplo, trocar por um DVD novo, você também tinha essa possibilidade. Então, e se você não gostasse do filme que ele te entregasse, tinha recall, porque você poderia trocar por outro. Vê que massa. Então, assim, o modelo do cara era um modelo, assim, muito bom. Aí, o que é que acontece, gente? Nesse momento, eu vejo que as locadoras do mundo iam fechar e decido fechar minha locadora. Aí eu fechei minha locadora, pessoal, na terceira leva de umas 10 levas de fechamentos de locadora, basicamente assim. Então, não perdi muito dinheiro. Aí eu fiz, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu comecei, pessoal, a investir em estudos. E aí foi quando minha mente, isso assim, explosão total, eu consegui expandir um pouco mais as minhas possibilidades e comecei a fazer várias coisas diferentes. Comecei a atuar com consultoria, com mentoria de negócios, comecei a fazer uma graduação, mestrado, comecei um doutorado, estou fazendo meu segundo doutorado agora, comecei a dar aula, palestra, consultoria, fazendo de tudo. Deu uma viajada pelo Brasil, vocês podem ver aí que tem 2 animais na foto, sem piadinha agora, tá? Deu uma viajada pelo mundo também, cheguei aí no Vale do Silício, então eu visitei a Netflix, visitei o Google. Essas viagens foram fantásticas assim para poder abrir a mente e visualizar como é que funciona o ecossistema de inovação. Então foi algo incrível para poder me conectar. Visitei a Apple, passei por algumas instituições, assisti jogo de futebol americano, participei de um evento de tecnologia. Então, pessoal, foi fantástico essa ida para o Vale do Silício. Sendo que aí eu também conheci outros ecossistemas de inovação até pelo Sebrae. Comecei a ministrar algumas capacitações e isso tudo foi fantástico. Gente, o mindset, quando a gente trabalha com inovação, é um mindset diferente do mindset, por exemplo, tradicional, de um mindset mais conservador. E o que eu estou trazendo hoje aqui é a possibilidade de vocês abrirem a mente de vocês para novas possibilidades. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui. E eu queria trazer o seguinte para vocês. Alguém aqui me perguntou se eu conhecia a Flamarion. Flamarion foi meu sócio. A gente atuou em diversas dessas empresas que estão aqui no painel de vocês. Essas são algumas das empresas que eu já prestei serviço. No início da minha carreira, gente, eu pensei que era tudo linear, que era tudo encaixadinho, que primeiro a gente ia para uma, depois ia para outra, depois ia para outra, mas a verdade, gente, é que é um buruçu. A vida da gente é desse jeito. De manhã a gente está na faculdade, de tarde vai para o estágio, de noite a gente está tocando um negócio que a gente tem dentro de casa. No final de semana a gente está mentorando um projeto social. E eu não estou falando da minha vida, não, estou falando da vida de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que hoje vocês não têm uma geração de uma única carreira. Vocês têm uma geração de dupla ou tripla carreira, porque assim, o script para os nossos pais era basicamente assim: você nascia, estudava, crescia, estudava,
aí você reproduzia, tinha os filhos, continuava trabalhando durante 30 anos num local, sei lá, tipo um ambiente bem tradicional, se aposentava e morria. Sendo que os nossos pais tentaram dar esse mesmo script para a gente, sendo que esse script ele não funciona conosco. Perceba, pessoal, que diversas pessoas aí tendo crise de ansiedade, não conectadas com os negócios. Hoje, o mindset, assim, nosso, né? Eu também sou jovem, tá? Então, tipo, não vão achar que eu tenho mais de 32 anos, tá certo? Então, assim, o mindset, ele mudou bastante. E hoje a gente vive basicamente assim, poxa, por que eu vou trabalhar para os outros se eu posso ter minha própria empresa? Por que eu vou trabalhar numa empresa se ela não me valoriza? Por que eu vou me desgastar em alguma empresa onde ela fica com praticamente 70% de todo o lucro e não compartilha com ninguém? Então, pessoal, as startups e esses novos modelos de negócio têm trazido uma nova dinâmica para o universo empresarial. E essa nova dinâmica está muito conectada com propósito. Se vocês puderem, quando tiverem oportunidade, assistam um TED Talks que fala sobre o Círculo Dourado. E aí, o que é que se diz nesse Círculo Dourado? É de Simon Sinek. Ele diz, comece falando do seu porquê. E se vocês perceberem, eu comecei falando do meu porquê no início da apresentação. O meu porquê, meu propósito, eu ajudo pessoas a alcançarem seus objetivos. Se você for olhar, por exemplo, você olha para a Harley Davidson. O que é que a Harley Davidson vende? Ela não vende motos, gente. Motos quem vende é a Yamaha. A Harley Davidson, ela vende um estilo de vida. Aí você faz assim, meu irmão, não é que é verdade? Então, assim, a gente se conecta com pessoas e com empresas que têm um propósito ou crenças parecidas com as nossas. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Só para poder deixar claro, ultimamente eu tenho atuado mais com mentoria de negócios sociais e startups, também dando palestras, consultorias e atuando como professor universitário. E esse último logozinho que está aí, o Reef, um coworking que eu tenho aqui em Recife, tá? Então, vamos lá. Inclusive, eu achei fantástico a imagem do parceiro daqui do evento, o coworking em Caruaru, de ponta, assim, fantástico. Com certeza eu quero conhecer e fazer uma parceria legal aí também. Mas vamos lá. Então, gente, o que é que eu quero tratar hoje com vocês? Eu quero falar de novos negócios, quero falar de novas economias e quero falar de novas habilidades. Então, antes de entrar nesses 3 pontos, eu queria trazer uma coisa para vocês. Quando foi agora, né, pessoal, em março, a gente começou a receber um monte de notícia, né? Queda do turismo, empregos caindo, mortes, empresas quebradas, pessoas demitidas, governo fechando academias, salões de beleza e academias e barbearias fechadas, escolas sendo fechadas. Aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Meu irmão, lascou mesmo, agora assim, acabou a vida da gente. Aí você fala assim, meu irmão, vou viver como agora? Vai ser igual o The Walking Dead, vou ser um andarilho e tal. O que é que vai acontecer com esse mundo? E aí você começa a ficar meio que agoniado, não é? A sua autoestima começa a cair um pouco, você começa a ficar ansioso pra caramba, você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar apreensiva. Então, diversos sentimentos e emoções começam a transbordar. E isso, imagina nesse universo educacional de aprendizado, imagina isso no universo empreendedor, imagina isso no ambiente governamental, no ambiente social. Quantas pessoas não estão passando dificuldades nesse momento? E aí, normalmente, o que é que acontece? Quando tem um rebuliço grande na nossa vida, a gente vai para o fosso mesmo, gente. Por exemplo, uma das fases até do luto, né? A gente estava conversando sobre isso com a Lívia, né, do Sebrae, e com o Tenafly. A gente estava falando sobre isso, que a primeira fase é a fase de negação, quando tem o luto, né? Você não acredita que as coisas estão acontecendo. E como você não acredita, você fica muito para baixo, você vai pá! E quando você vai cair na real, vai vir a fase de raiva, vai vindo a fase de tristeza. E olhe lá, vai vir a fase, por exemplo, da aceitação. Quando você tem aceitação, aí é quando você começa a mudar algumas perspectivas. Mas olha só que interessante aqui. Aí aqui você tem uma frase que eu acho muito importante para esse momento. Nunca desperdice uma crise. Aí você fala assim, mas Guilherme, peraí, nunca desperdice uma crise? Tu estás falando água, crise é uma coisa ruim e tal. Mas, na verdade, gente, olha só o que Einstein fala. Ele fala, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Então, gente, se Einstein falou, está falado. Mas aí você fala assim, mas Guilherme,
Einstein é de outra geração, Einstein é da época de uma era mais industrial, não era de uma era mais digital. Por mais que ele seja um gênio, ele for o gênio do tempo dele, eu não acredito nisso, que a gente não deve desperdiçar uma crise e que a gente não pode meio que aprender com essa crise. Mas olha só, gente, eu vou trazer isso aqui para vocês e faço uma pergunta. O que é que essas empresas têm em comum? Queria que vocês respondessem. O que é que essas empresas aqui elas têm em comum, na opinião de vocês? Respondem rapidinho aí no chat para poder a gente gerar essa interação e eu poder trazer um pouco. O que é que essas empresas têm em comum? Tem muita gente agora que está achando que é pegadinha, né? Está fazendo assim, meu irmão, que danado esse que o Guilherme está falando aí? Não sei não. Aí a dificuldade, valeu, Bruna. O que mais? Vamos lá, gente, vamos lá. O declínio, Bruna colocou. Bruna Letícia, muito bem, Bruna. O que mais, gente? O que mais? Assim, o que é que essas empresas têm em comum? Enxergar oportunidades. Oportunidades, o Lucy Clayton colocou. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Inovação, show de bola, Renata. Isso aí. Gente, todas as respostas de vocês estão certas, mas sabe qual é a maior conexão dessas empresas? É que todas elas surgiram em momentos de crise. Aí agora você fala assim, meu irmão Guilherme, como assim? Aí eu vou rapidamente, gente. A Nutella, por exemplo, surgiu na Itália. Os campos italianos devastados, a Itália estava sem cacau, e aí algumas empresas, a empresa que fazia chocolate na época pensou assim, poxa, vamos trabalhar com avelã, que é o que a gente tem no momento, e botar um pouquinho de cacau. E o que é que surgiu? A Nutella. Isso surgiu, gente, pós-Segunda Guerra Mundial. Na Itália também surgiu a Vespa, que é essa motozinha que está na frente de vocês. Empresas que estavam ganhando muito dinheiro com aviação começaram a quebrar e fizeram assim, e agora que a gente não consegue restabelecer o país? Aí, como meio de transporte, se pensou na Vespa, isso lá na Itália, para poder facilitar as coisas, porque eles já tinham alguns componentes que poderiam ser utilizados. O Airbnb, gente, e a XP Investimentos e o WhatsApp, todos eles surgiram durante a crise de 2008, que se estourou nos Estados Unidos por conta do boom imobiliário que saiu atravessando o mundo todo. E por que essas empresas saíram? Porque, por exemplo, no caso do Airbnb, o Brian Chesky, ele começou alugando o colchão de ar da casa dele. O Jean Koum, que é o criador do WhatsApp, o que é que foi que ele fez? Ele queria se comunicar com o pai, mas não podia porque a conta estava cara, ele pegou e criou o próprio aplicativo. A XP começou a se desenvolver a partir de 2008. E essas empresas aqui que a gente está vendo são empresas também que começaram a se desenvolver. Por exemplo, a Conquer, uma startup de educação que visa ensinar o que a faculdade não ensina. A Loft, gente, e a Wi-Fi.fi, junto com a Conquer, todas elas foram criadas durante essa crise que a gente vem vivenciando no Brasil. A crise de 2015, 2016, 2017, essa recessão econômica que a gente teve por conta da turbulência política. Então, a Loft, o que é que ela fez? A Loft hoje, gente, vale $1 bilhão. E eles compram imóveis e vendem de forma adaptada às condições financeiras das pessoas, sem ter que passar por corretor, sem ter que passar por imobiliária. A Wi-Fi.fi é uma empresa que consegue disponibilizar Wi-Fi através de alguns totens. Então, você começa a observar assim, caramba, então agora a gente pode falar de novos negócios, porque essas empresas elas mostraram para a gente uma realidade diferente, uma realidade de adaptação para a crise. E a gente pode se adaptar e se reinventar. É óbvio, gente, que essa doença, infelizmente, ela acaba deixando a gente muito desconfortável e triste, porque vai acontecendo coisas ruins e às vezes acontece coisa com algum parente nosso, alguma pessoa próxima a gente. Mas é aquele tipo de coisa, a gente tem que tentar aprender com essa crise e tentar ajudar a vida das pessoas que estão por aí agora precisando de informação, precisando de apoio, precisando de ajuda e por aí vai. Mas vamos lá, vamos começar falando então sobre novos negócios. Agora sim, normalmente você está lá na graduação ou você está desempregado ou você está na sua carreira, você pensa assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente na minha vida. E aí algumas pessoas começam a pensar, quero ter minha própria empresa. Quando você decide isso, aí você faz, oxe, agora tá beleza, então, o que é que eu faço agora? Preciso definir um segmento de atuação. Aí você faz, beleza, preciso definir um segmento, aí volta o quê? O campo da dúvida. Você fala assim, meu irmão, estava tudo tão bem definido, mas agora eu vou ter que definir um segmento. Aí, normalmente, gente, o que é que você faz? Assim, qual é o comportamento padrão das pessoas? Você vai por aqui, ó. Você vai para onde está tendo a manada, você vai para onde está tendo gente. Se tem gente, então vale a pena. Então, você faz o quê? Cria um negócio, muitas vezes, tradicional.
Você sabe que um supermercado está dando dinheiro, você sabe que uma padaria está dando dinheiro, você sabe que, por exemplo, criar uma lanchonete está dando dinheiro, um restaurante, sei lá, dentre outros, uma farmácia, uma escola, uma empresa de contabilidade, uma empresa, você resolve ser o administrador de algumas empresas. Então, assim, você vai para onde as pessoas estão indo. Sendo que aí, pessoal, existe uma sacada que é a seguinte: se você põe todos os ovos na mesma cesta, pode acontecer um problema. E esse problema aqui, por exemplo, a gente tem visto agora nessa pandemia. Empresas que tinham negócios presenciais e que tinham um modelo de negócio tradicional, todas elas foram fechadas. Todas as empresas tiveram alguma dificuldade e passaram por alguma situação onde tiveram que fechar. Então, por exemplo, se na boca do seu funil de vendas, se o seu único ponto de contato é o ponto de contato presencial, seja um shopping, uma casa, seja um estabelecimento empresarial, uma galeria, você teve que fechar. Se o seu serviço não era essencial, você simplesmente fechou. E aí, o que é que acontece, pessoal? As empresas brasileiras, elas têm uma média de mais ou menos, assim, pelo menos 72% das empresas, segundo uma pesquisa que eu li, elas têm caixa para 28 dias. Ou seja, nesse momento, gente, tem mais de 700 mil empresas quebradas no Brasil. Mas você acha que estavam quebradas porque aconteceu exclusivamente por conta da pandemia ou porque elas vinham com modelos de negócios complicados ou que não eram tão sustentáveis? Acho que a gente tem que parar para poder analisar isso e começar a pensar também, essas empresas, elas... Obrigado, Renato, segunda opção, com certeza. O que vocês acham, gente, que, assim, para poder pensar, a gente vai sair do isolamento daqui a um mês e meio, 2 meses, mas a gente vai sair, nem que demore 20 anos, mas a gente vai sair em algum momento. Aí, pessoal, para poder pensar, a empresa e você vai permanecer no isolamento ou vocês vão sair do isolamento? Vou fazer outra pergunta agora. Essas empresas que estão passando por essa dificuldade, será que elas já não estavam isoladas antes do isolamento? Aí você fala assim, eita, poxa, agora você deu uma... Confundiu um pouco minha cabeça aqui, explica um pouco melhor. Deixa eu chegar lá. Exatamente, Lucy Clayton, não tinham adaptabilidade. Esse livro aqui, gente, Estratégia do Oceano Azul, e a continuação aqui, a transição para o Oceano Azul, do Kim e da René, eles trouxeram uma abordagem diferente. E nessa abordagem, eles tentam sugerir que você tente identificar modelos de receita, modelos de negócio, tipos de empresa que vá para um outro caminho e não pela manada. Por exemplo, aqui, ó, olha só, gente, normalmente a gente tem aqui a situação do lado esquerdo, que foi o que eu falei para vocês. Você vai no modo replicação. Meus amigos estão indo nesse caminho, eu vou junto. Minha mãe sugeriu que eu fizesse isso, eu vou junto. Meu namorado, minha namorada sugeriu que eu fizesse isso aqui. Oxi, então eu tenho que fazer, vamos embora. Aí você vai. E você vai para o lado esquerdo. Sendo que, segundo os autores, o Kim e a René, esse lado esquerdo se chama Oceano Vermelho. É onde está a concorrência, onde está o ambiente predatório, canibal e por aí vai. Então, tem cliente aqui, já tem mercados mapeados, descobertos, informações evidentes, mas tem muita concorrência. Então, se você, por exemplo, enquanto profissional, estiver indo para um mercado como esse, existe uma chance, por exemplo, de você acabar ficando à mercê de ter somente o diploma na mão. Eu estava escutando um TED Talks nesses dias, pessoal, e estava se falando, por exemplo, na década de 60, 70, 80. As pessoas se formavam e, após se formar, fazer uma graduação, por exemplo, uma pós-graduação, elas entravam numa empresa diretamente. Educação não era para todos, era para poucos. Então, as pessoas que se formavam, elas já entravam tranquilamente ali. Então, o que é que acontece, gente? Quando você chega nesse novo mindset, aliás, nessa nova era, que é uma era digital, uma era de mudanças, ou melhor, a gente vive uma mudança de era, a gente tem que começar a enxergar outros mercados, até mercados de nichos, onde, por exemplo, nesse período de crise, algumas empresas estão atacando. E o que eu queria mostrar para vocês, que talvez nem todo mundo tenha visto, olha isso aqui, gente. Tem aqui, ó, o rabinho do peixe aqui, ó, o finalzinho, tem umas barbatanazinhas aqui, umas escaminhas, mas tem um peixinho aqui. Pode ser que você não esteja vendo, mas nesse oceano azul tá as oportunidades.
Você pode não enxergar clientes num primeiro momento, mas você pode testar. E aí, quem é que está fazendo isso? Quem é que está mergulhando no Oceano Azul? Olha aqui, ó, gente, as startups. Aí você fala assim, Guilherme, e essas startups aqui? O que é isso, esse termo? Gente, basicamente, a ideia das startups é assim, o start vem de início mesmo, sabe? São negócios iniciais, são negócios recentes, negócios que vivem uma condição de incerteza, mas que visam desenvolver modelos de negócio repetitíveis e escaláveis. Quando eu digo repetível no caso, é tipo, esse meu modelo eu consigo aplicar em Caruaru, consigo aplicar em Recife, consigo aplicar em Xangai, consigo aplicar no Congo. Então, significa que é um modelo que eu posso repetir em outras localidades, porque existe margem para isso, existe demanda para isso. E quando eu falo de escalável, eu estou falando de você, com um time mais enxuto, com um processo automatizado muitas vezes, você conseguir, por exemplo, escalar o seu negócio e começar a gerar uma receita diferente para poder você crescer o seu negócio, você com o mesmo produto, por exemplo, você ter a escala de crescimento, por exemplo, de faturamento, de lucratividade, por aí vai. Então, essas startups elas vêm com um olhar diferente para as coisas. No final, eu vou dar uma dica, um insight bem legal para vocês. Mas antes disso, o que é que eu queria trazer aqui para vocês? Eu queria abrir um parênteses e falar dessa instituição aqui que eu adoro, a Startse. O que é que aconteceu, gente, com a Startse? Olha só, a Startse é uma startup de educação e eles têm diversos produtos. Alguns dos produtos dele, eventos e conferência, educação executiva, programas internacionais, onde eles mandavam pessoas para o Vale do Silício, para Tel Aviv, em Israel, e para a China, né, onde estão os mercados de inovação. E eles também tinham cursos online. Veja só, gente, a Startse é uma startup. Aí você fala assim, então a startup está muito bem com cursos online. Gente, a Startse teve o melhor faturamento dela em janeiro. Quando chegou em fevereiro desse ano, teve o melhor faturamento, melhorou ainda ficou melhor do que janeiro. E quando chegou março, eles estavam rumando para poder ter um faturamento muito maior do que fevereiro. Mas o que é que aconteceu? Lockdown. Gente, olha isso aqui. A Startse, ela tinha 98% do faturamento, era concentrado nesses 3 produtos aqui, ó, que eram produtos presenciais, pessoal. E aqui estavam os produtos online. Aí você faz assim, então, esse lado direito aqui, ele foi totalmente suprimido, pessoal. Aí você fala assim, meu irmão, o que é que foi que aconteceu com a Startse? Gente, eu quis trazer esse estudo de caso aqui para vocês, porque eu acho que vocês vão gostar. Aí, olha o que aconteceu com a Startse aqui, pessoal. Início da pandemia, a Startse caindo, foi passando aqui o período caindo mais, caiu o faturamento, destruiu-se 2% do faturamento somente recebendo. Aí, o que é que eles fizeram? Começaram a adotar outras estratégias, que já eu vou dizer para vocês. Mas por que eles adotaram outras estratégias? Porque a Startse é uma startup e o viés da startup é inovação. O viés da startup é escalabilidade, é automatização de coisas, é pensar diferente, é pensar fora da caixa. Então, eles tiveram aqui, pessoal, um ponto de virada. E aí foram subindo, o faturamento foi crescendo. Chegou a um ponto, no início de abril, que eles já tinham recuperado 60% do faturamento. E aí eles conseguiram desenvolver esse modelo que eles chamam de curva em V, que vai ser um modelo praticamente frequente para todo tipo de empresa. Aí vocês fizeram assim, pô, Guilherme, massa, tu mostrou aqui o que aconteceu com a Startse e tal, e que eles conseguiram retomar o faturamento, mas aí, como todo palestrante, tu não vai dizer o que eles fizeram, né? Porque tu não diz o beabá, né? Tu não vai entregar o ouro. Na verdade, gente, eu vou entregar assim. Eu vou dizer exatamente o que a Startse fez para poder conseguir reaver 60% do faturamento. A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte, se eles tinham 98% de faturamento com eventos e cursos presenciais, eles poderiam pensar na digitalização dos cursos. E aí, gente, olha a tuia de curso que eles digitalizaram. Todos esses são cursos online hoje. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, ó, esse startup de A a Z, que está aqui, ó, ele está de graça para vocês poderem consumir quando quiserem. E aí, quando eles fizeram isso, pessoal, eles começaram a vender os cursos deles e conseguiu recuperar 60% do faturamento. Eles pararam por aí? Não. Eles fizeram isso aqui, ó, o programa Restart-se, gratuito e online, e que teve 90 mil pessoas inscritas, gente. E o que é que eles fazem aqui?
Eles durante o mês de abril, eles deram 4 aulas ao longo do dia. Começava uma de 11 da manhã, e a outra de 1 da tarde, a outra de 3 da tarde e a outra de 5 horas. Era alguma coisa assim. E começaram a distribuir material de apoio, se conectar com diversas pessoas, diversos experts, muita live, muito conteúdo, e-mails e por aí vai. Aí o que é que eles fizeram? Mês de abril, 90 mil pessoas recuperaram 60% do faturamento. Aí eles fizeram igual a todo filme hollywoodiano, porque eu, como falei para vocês, gosto de filmes. O que é que eles fizeram? Restart-se, segunda temporada, o retorno. E fizeram, gente, e eles já conseguiram ter 130 mil pessoas cadastradas já para poder fazer o Restart-se. Eu faço e eu acho bem massa. E tudo isso de graça, gente. Mas por que eles fizeram isso de graça? Para poder aumentar a boca do funil de pessoas que conheciam a Startse. Porque aí, gente, é uma sacada, é jogada de mestre mesmo, Renato. Daqui a pouco eu queria que vocês me lembrassem de falar sobre esse funil de vendas. Se der tempo, eu trago isso aqui. Eu estou até com o flip chart para poder mostrar para vocês. Mas vamos focar aqui na apresentação. E aí eles fizeram, 130 mil pessoas aqui, todas elas consumindo os cursos online. Será que tem possibilidade para poder fazer alguma coisa? Para poder fazer outra coisa? Com certeza tem. Aí eles fizeram, gente, aqui, ó, a Startse Prime, que em primeira mão, eu estou trazendo para vocês, eles lançaram isso ontem. Tá por R$14,90. E assim, gente, eu não estou ganhando dinheiro nenhum falando da Startse aqui, não. Mas, por exemplo, a Startse, para mim, é uma ótima fonte de conhecimento, de informações. Então, eles criaram, gente, a Netflix, a própria Netflix, um programa de assinatura onde você paga R$14,90 por mês e você pode consumir conteúdos voltados a todo tipo de assunto relacionado à inovação. Aí você fala assim, caramba, muito massa. Então, agora eu vou fechar o parênteses, já que eu falei da Startse. Esse foi o case da Startse. Tem mais algum case, Guilherme, que eu poderia falar agora? Sim, gente, eu queria trazer isso aqui para vocês. Olha só, qual foi o grande problema das empresas brasileiras? Por que elas estão em colapso? Muitas delas entraram em colapso. Porque, gente, elas não começaram a executar uma ideia que poderia falir ela mesma. Aí você fala assim, meu irmão Guilherme, viagem da peste é essa? Ajuste isso aí. Vamos lá. Gente, basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte. Vocês, enquanto profissionais, para quem aqui já trabalha, só para poder ter uma ideia aqui, quem aqui é empreendedor que tem uma empresa? Porque empreendedor pode ser um professor, um estudante, pode ser uma mãe, um pai, pode ser um empreendedor. Mas eu digo assim, quem aqui tem empresa? Sinaliza aí no chat, gente, só para poder ter uma ideia. Mas basicamente aqui, ó, João, com certeza, Lucy Cleiton, empresa Júnior conta também. Mas olha só, Renata, tem uma galera aqui que tem empresa. Bota aí, gente. Eu queria ter uma gráfica e uma agência digital. José Marcelo não dorme, né, José Marcelo? Pelo visto. Muito trabalho, né, meu amigo? Gente, o que é que eu quero trazer para vocês? Se você tem uma empresa e você não faz uma reunião a cada, sei lá, 3, 4 meses, pensando o seguinte, poxa, qual seria o negócio que poderia matar a gente? Se você não parar para poder fazer esse tipo de reunião e chamar as pessoas que você conhece, amigos, clientes, para poder te dar informações, você corre o risco de ser uma blockbuster. E o que era blockbuster? Teve algumas pessoas que disseram que nunca entraram em locadora. A blockbuster, gente, era a maior locadora do mundo de VHS e DVDs. E eles tiveram a chance, gente, em 2004, de comprar a Netflix por menos de 10 milhões de dólares. Eles tiveram a chance de comprar a Netflix. Sendo que eles decidiram não comprar a Netflix. A Blockbuster quebrou em 2010 e hoje a Netflix tem um faturamento de 20 bilhões de dólares ano. E hoje a Netflix vale pouco mais de 100 bilhões de dólares, pessoal. E a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix por mais ou menos entre 5 e 10 milhões de dólares. A Blockbuster não comprou e eu fico pensando assim, imagina, gente, como é que as pessoas que estiveram na reunião e decidiram não comprar, como é que elas estão se sentindo hoje, né? Deve estar todo mundo com a mão na cabeça. Mas, pessoal, esse tipo de negócio aqui que eu trouxe para vocês, você já executa a ideia que pode falir a sua empresa, você tem que pensar nisso, porque assim você consegue se antecipar ao mercado. E olha o que eu vou trazer para vocês aqui, a IVE, o que é que a IVE está fazendo? A IVE, gente, ela faz entrega, se não me engano, no sudeste do país,
de produtos voltados à higiene. Ele manda para você o que você precisa, sabão, álcool em gel e por aí vai. Eles já vinham fazendo uma taxa de assinatura, um programa de assinatura de produtos de limpeza. E tudo isso estava sendo entregue antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, o que é que aconteceu? A startup cresceu o faturamento em 30%. Isso no mês de abril. Então, gente, ela já vinha fazendo algo que hoje está sendo solicitado. Aí você fala assim, meu irmão, estou começando a ter umas ideias boas aqui. Será, Guilherme, que tu poderia trazer umas ideias boas para a gente? Vou trazer, gente. Porque agora eu vou começar a falar sobre novas economias. E quando a gente fala de novas economias, pessoal, espera que eu vou beber só uma aguinha. Estou falando bastante. Quando a gente fala de novas economias, a gente está falando de o que é que está acontecendo agora, para onde os negócios vão. Aí eu queria fazer aqui, mostrar esse mapa aqui, onde a gente olha, já sabe, né? A gente fala assim, poxa, velho, e agora? O que é que as empresas estão, o que é que está acontecendo com as empresas? As empresas, gente, elas estavam atuando no modo muito descentralizado. Aliás, centralizado, muito centralizador, muito controlador, muito tradicionalista, muito conservador. Eu, nesses últimos anos, gente, assim, eu visitei, assim, nos últimos 8, 10 anos, pouco mais de 600 empresas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E boa parte dessas empresas, gente, todas elas boa parte delas, não todas, com um modelo de negócio centralizador. Sendo que aí algumas empresas pegam e começam a pensar assim, não, vamos pensar diferente, vamos ter um modelo de negócio descentralizado, porque aí é mais democrático, é mais conectado, não sei o que e tal. Mas a verdade, gente, é que esse modelo também, ele não serve para os dias atuais. O modelo ideal é esse daqui, ó, um modelo distribuído. Um modelo hiperconectado, um modelo onde você consegue ter muitas conexões. Então, assim, não são os modelos de negócio centralizados e descentralizados que são os tops, que vão salvar o mundo, mas, na verdade, os distribuídos. E essas startups têm um modelo distribuído. Só para poder deixar, deixar mais claro esse conceito de uma empresa distribuída, gente, uma empresa distribuída é uma empresa onde você não precisa especificamente ter o dono ou a dona da empresa dentro para poder ela funcionar bem. É onde você sabe exatamente quais são as missões. Onde você tem liderados durante uma fase, liderados e líderes. Sendo que você consegue transitar na liderança e tem uma hora que você é liderado, tem uma hora que você é líder. Tem uma hora que você é liderada, tem uma hora que você está na liderança. Então, essas empresas distribuídas têm feito isso para poder oxigenar o ambiente empresarial dentro delas. Essas startups estão fazendo isso. Então, quais são as novas economias, gente? A nova economia é a economia de vingança, a economia de objetividade e a economia de distância. Aí você fala assim, agora fudeu, desculpa a palavra, mas é tipo, agora fudeu, que danado é esse aqui? Vou explicar para vocês aqui quais são essas novas economias. Olha só, gente, a China não tem nenhum caso de morte do Covid desde o dia 14 de abril, segundo uma fonte que eu li ontem. Algumas fontes, na verdade, eu procurei mais de uma. E aí, quando foi há uma semana e meia, a Disney reabriu e teve todos os ingressos vendidos. Não sei se vocês viram, gente, mas na França, a Zara reabriu e os clientes fizeram fila para poder entrar. Aí você fala assim, oxente, o que é que está acontecendo? Galera, isso aqui se chama consumo de vingança. Tem uma teoria chamada teoria da recompensa. As pessoas ficaram muito tempo sem fazer o que elas queriam. Então, quando volta do isolamento, elas voltam com a besta fera para poder consumir. E eu tenho certeza que vocês estão doidos para poder ir para show, para poder ir tomar uma cerveja, para poder sair com a namorada, para poder voltar a ir no cinema, para poder viajar, para poder participar de um evento acadêmico, para poder fazer um bocado de coisa. Está todo mundo aqui doido por isso. Então, gente, a primeira economia que a gente vai notar no curto prazo vai ser economia de vingança. Vai ser uma Black Friday fora de época. Para vocês terem uma ideia, teve empresa na China que começou a vender, que vende bolsas e que teve 3 milhões de dólares de vendas no primeiro dia. Então, isso vai acontecer com todas as empresas, assim, com boa parte das empresas brasileiras. Vai acontecer com as empresas que, durante a crise, ficaram lado a lado das pessoas, pessoal. Porque teve empresa aqui que fechou e fechou mesmo. E não ficou lado a lado com o seu cliente, dando sugestões e por aí vai. Então, essa é uma sacada importante. E o que eu queria mostrar para vocês agora é o seguinte, gente. Quando a gente fala do modelo exponencial de retomada, a gente está falando de você ter um mindset diferente. E olha que rico esse material aqui, pessoal.
Inclusive, eu estou deixando mensagens subliminares aqui, ó. Me marque nos seus stories. Quando vocês tirarem prints aí de alguma coisa que vocês gostaram, dá um print lá e me marca lá nos stories, tá certo, gente? Para poder eu saber aí se vocês curtiram. É um termômetro para mim. Mas vamos lá. Pessoal, antes do Covid, vamos imaginar o seguinte aqui. Eu quero fazer uma distinção. O azul fala de modelos de receita, modelos de ganhar dinheiro tradicionais. E o verde aqui está falando de modelos de receita inovadores, diferentes do tradicional da empresa. Então, o que é que acontece aqui, gente? Deixa eu ver se... Cadê? Vamos lá. Pronto. Olha aqui o meu mouse. Antes do Covid, as empresas, boa parte delas, tinham um modelo de receita tradicional. Então, elas ganhavam dinheiro de um único jeito. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma empresa que eu acho muito massa, que é a Vitória Spell. É uma empresa que já fez diversos serviços no Sebrae e eles vendem perfumes. É uma marca pernambucana de venda de perfumes. E eles têm 2 quiosques aí nos shoppings de Caruaru. Mas o modelo da Vitória Spell estava igual ao da Startse. 98% do faturamento era em quiosques de shopping. E o que é que aconteceu com os quiosques de shopping, gente, quando teve o isolamento? O faturamento que ele tinha antes do Covid foi para cá, ó. Caiu todo, porque os shoppings fecharam. Então, o que é que acontece com a Vitória Spell? A Vitória Spell quebrou, entendeu? Sendo que aí quebrou em termos de faturamento, mas não em termos de mindset, porque os dirigentes da empresa eles continuam muito focados e aí eles começaram a desenvolver outros modelos de receita, do mesmo jeito que eu falei para vocês aqui com a Startse. Então, olha só, gente, durante aqui surgiu o Covid isolamento, ó, você precisa aqui fazer uma gestão de crise e se readaptar. E quando você se readapta, você começa a identificar outras oportunidades. Aí o que é que acontece? Você tem a possibilidade de lançar e de testar uma nova fonte de receita. Foi o que aconteceu com a Vitória Spell, com a Startse e com diversas outras empresas brasileiras. O que é que acontece? Por que está sendo sugerido, gente, que vocês desenvolvam agora, vocês empresários desenvolvam agora um modelo de receita diferenciado? Somente pelo motivo, gente, que quando a gente voltar, quando a gente sair do isolamento, ou seja, tiver o processo de retomada, você pega aqui, ó, o seu faturamento que você tinha antes dos produtos tradicionais que você vendia, ele vem para cá, ó. Sendo que ele vem ainda com um faturamento baixo, você ainda não vai conseguir faturar tanto. Mas se você tiver desenvolvido um modelo de receita diferente durante a crise, você soma o tradicional com o inovador e chega perto do seu ponto de equilíbrio. Quando for passando o tempo, imagina que isso aqui, ó, como eu tinha mostrado para vocês, é uma linha cronológica de passar o tempo. Quando você sai, vamos imaginar aqui, seja julho, quando chega em agosto, quando chega em setembro. Então, se aqui, no fosso da crise, você pensou diferente, a chance de você gerar receita num período assim, pós-isolamento, num período de retomada, é muito grande, gente. Então, vamos ficar ligados aqui, que esse gráfico aqui é muito interessante. Mas beleza, aí você fala assim, Guilherme, tem mais coisa para poder mostrar? Tenho. Deixa eu mostrar, gente, quanta coisa disruptiva está acontecendo no mundo. E são exatamente essas empresas que começaram a pensar nisso daqui, tá certo? Nesse modelo verdinho. Tanto para poder ganhar dinheiro quanto para enxugar. Olha o que a XP colocou. XP anuncia home office até o fim do ano e avalia permanecer para sempre. A Via Varejo com as Casas Bahia e com Ponto Frio. Gente, Casas Bahia em Ponto Frio, vocês sabem quantas unidades eles têm? Chuta aí, gente. Quantas unidades no Brasil vocês acham que tem? Quantas lojas, somando Casas Bahia e Ponto Frio, tem ao todo? Chuta aí, só um chute. Vamos lá, umas 2 pessoas. Só para poder ver se vocês se aproximam. Aí, o Felipe botou 2.000. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Mais alguém aí para poder falar alguma coisa? Felipe, você errou por pouco. Na verdade, você errou 50%. Na verdade, eles têm 1.000 unidades. Aí você faz assim. Como é que pode a Casas Bahia e a Ponto Frio, com 1.000 lojas fechadas, como é que eles conseguiram ter uma alta nas vendas em maio? Eles conseguiram, gente, já recuperar cerca de entre 70% do faturamento deles, vendendo produtos digitais. Perfeito, Felipe. Exatamente o digital, meu amigo. É como a Magazine Luiza, que vem investindo no digital. A Magazine Luiza já se preparou para esse momento há muito tempo, gente. A Magazine Luiza comprou o Netshoes há 2 anos atrás.
A Amazon comprou, há alguns anos atrás, a Zappos, que tinha um modelo de negociação diferente. Twitter, nunca mais, nenhum funcionário do Twitter não precisa, se quiser, não precisa ir trabalhar presencialmente, só vai se quiser, pode ficar em home office para sempre. Olha só isso aqui, gente. Desculpem. O setor hoteleiro todo fechado, mais de 90% dos hotéis aí com ocupação vazia. Aí eles fizeram assim, e agora, como é que vai ser o turismo pós-crise? Porque o turismo, gente, e eventos, existe uma previsão de que eles vão retomar somente mais ou menos lá para outubro, novembro, dezembro, mas que só vai guinar novamente o turismo no mundo inteiro só em 2021. Apesar do consumo de vingança, esse vai ser uma tendência para o setor do turismo. Porque, obviamente, as pessoas vão, ao invés de gastarem com viagens, gastarem muito, elas vão gastar em resolver os problemas que elas não tinham resolvido durante a pandemia. Então, o que é que alguns hotéis estão fazendo, gente? Já estão se preparando para o pós-pandemia. Eles vão pegar os quartos e vão transformar em escritórios. Vê que sacada inteligente. Aí você fala assim, mas isso aqui só estão fazendo agora por conta disso. Na verdade, gente, muito hotel brasileiro começou a fazer isso por conta da crise financeira que a gente estava vivenciando. Olha isso aqui, gente. Paola, Jacan e Fogaça estão bombando no delivery. E Paola nunca se imaginava entregando comida na casa das pessoas antes da pandemia. Porque no conceito de gastronomia refinada que ela tinha, as pessoas tinham que ir até ela para poder consumirem os produtos. Vejam só. Então, eles se readaptaram. São Paulo ganha drive-in. Nossa, eu adoro filmes. Eu sempre via isso nos filmes de terror, né? De Jason, por exemplo, né? Tinha um casal lá dando uma sarradinha no mato e tal. Aí, quando vê dentro do carro, aí quando vê Jason ia matava as pessoas que estavam assistindo o filme. Aí você pega e fala assim, meu irmão, olha só, gente, agora a nova possibilidade. Não sei se vocês viram. Teve até rave dentro do carro e as pessoas lá para poder... Gente, as empresas estão inovando, estão pensando diferente. Eu queria trazer isso aqui para vocês. Por que a Ponto Frio e as Casas Bahia, elas conseguiram despontar? Olha alguns dos produtos que estão sendo mais comprados aqui nesse momento de crise. Lanches, né? A parte de alimentação teve uma bombada muito grande. Para vocês terem uma ideia, os aplicativos iFood, James, Rappi, Uber Eats, eles tiveram mais de 250 mil downloads no início da crise. E olha só, pessoal, 722% de aumento na compra de snacks. Aí você vê aqui, pulseiras e smartwatches, 513% de aumento de vendas. Produtos de yoga, as pessoas não podiam ir fazer crossfit e fingir que faziam academia, começaram a comprar produto para poder utilizar dentro de casa. Compras no supermercado online, laptops, televisores. Por que laptops de televisores, gente? Porque as pessoas começaram a trabalhar mais dentro de casa. Então, elas tiveram que comprar isso aqui. Por isso, essa bombada aí nessas instituições. Isso aqui, gente, a gente está falando, eu falei para vocês da economia de vingança, e aqui eu queria trazer um destaque bem forte, né? Aqui, quando eu mostrei isso daqui, eu já estou falando também da economia de distância, tá certo? Economia de distância, as pessoas estão distantes umas das outras, então empresas baseadas em distanciamento vão começar a surgir. Empresas baseadas em, tipo, eu entrego um produto para você sem ter que você ter um contato direto comigo. Empresas pensadamente digitais. Tenafly, depois me diz aqui quanto tempo eu tenho, que eu comecei um pouco depois das 4 horas, né? Eu acho que ainda tem uns 10 minutinhos, né? Só confirma para mim. Mas olha aqui, gente. Tá beleza, tá bem tranquilo, meu amigo. Pode seguir, viu? Um abração, tá muito bom aqui, a gente está acompanhando pelo chat. Tá, show de bola. Então, gente, dentro dessa economia de distância e de distanciamento, a gente tem alguns setores que avançaram quase 50 anos em 5 meses, em 5 semanas. Telemedicina mesmo. Tinha um monte de médico que dizia não, porque não pode, porque isso aqui, isso e aquilo, não pode. Mas hoje, atendimento aí, as pessoas para poder se consultar se estão com Covid ou não, telemedicina. Educação à distância. Galera, o que é que vocês estão fazendo agora? Gente, para poder pensar. Vamos imaginar um evento. Aí um evento para poder assistir, para poder ter o Startup Way. Aí vocês vendem todas as partes, né? Sai de Caruaru, aí vem de Toritama, Santa Cruz, vem de São Caetano. Eu conheço os municípios, eu viajo muito para o Pernambuco.
Então, gente, você olha assim e faz, meu irmão, EAD é uma possibilidade. Aulas online, vídeos já gravados, você começar a utilizar metodologias ativas. Então, o EAD, gente, veio para poder ele dar uma disrupção, tá? Aliás, para poder ele romper algumas fronteiras dentro do universo educacional. Isso a gente está falando, gente, dentro do universo do ensino superior, teve muitas instituições que conseguiram se adaptar, mas, por exemplo, as instituições federais não conseguiram se adaptar tão bem. Então, por exemplo, a UFPE está parada ainda, por conta de diversos motivos que a gente não vai destacar aqui, mas está parada. Por que a Start, se ela conseguiu faturar bastante agora, né? Reaver o seu faturamento? Porque ela começou a investir mais na educação à distância, nos cursos online. Hoje, gente, tem 1 bilhão de pessoas estudando em casa. 1 bilhão de pessoas. Então, essas pessoas elas precisam ter uma condição diferente de ensino. Então, as coisas elas tendem a mudar. Atendimento remoto, a gente já via já diversas instituições trabalhando com essa sacada de oferecer uma secretária virtual, por aí vai. O home office, gente, para vocês terem uma ideia, existe uma perspectiva de cerca entre 20% e 35% da mão de obra de trabalho mundial não vai voltar a trabalhar presencialmente. Aí você fala assim, meu irmão, caramba. Então, por exemplo, eu enquanto consultor, enquanto mentor, uma coisa que eu quero fazer, por exemplo, é começar a oferecer mentorias sobre produtividade em home office. Porque a gente também tem um outro impacto, que é o impacto do desequilíbrio da qualidade de vida do pessoal com o profissional. Porque, às vezes, por exemplo, você tem um monte de gente que está aqui assistindo a palestra, mas a mãe ou o pai está incomodando com a TV alta, os filhos estão correndo pela casa, o cachorro está latindo. Tem gente que está até passando, gente. Antigamente você chegava assim e fazia assim, manda um nudes aí, mas agora nessas lives, assim, nessas palestras, nem precisa mais pedir nudes, porque quando vê, passa uma pessoa nua assim pela palestra, né? Então, tipo, vocês estão vendo essas coisas acontecendo aí. Então, as pessoas precisam de um preparo diferente, né? Os próprios, dentro da área da educação, professores precisam, dentro da área de contabilidade, contadores precisam, advogados precisam disso, gente. Será que essas empresas que eu falei para vocês não vão ser a próxima blockbuster? Olha o cuidado que a gente tem que ter, pessoal. Não é? Então, vamos se ligar. Escritórios virtuais, por exemplo, eu estou aqui dentro do meu coworking nesse momento. Meu coworking está vazio. Eu abri o coworking nesse ano. E aí eu faço assim, putz, velho, eu adoraria que isso aqui tivesse cheio de gente. Mas qual foi a estratégia que eu adotei, por exemplo, enquanto empresário? Eu corri atrás logo antes da pandemia para poder conseguir o alvará de funcionamento e o atestado dos bombeiros para poder começar a vender em escritório virtual. E o escritório virtual que eu tenho é num ticket médio razoável. Então, por exemplo, você que tem uma empresa em Petrolina, você tem uma empresa em Caruaru, você tem uma empresa num bairro de Recife na sua casa, mas você quer ter um endereço no Porto Digital, em Recife, você tem a possibilidade de fazer isso com os escritórios virtuais. Aí, em Caruaru, a mesma coisa, com o coworking, agora esqueci o nome, Tenafly, por favor, me ajuda, o nome o Realiza, né? O Realiza que está sendo apoiado. Realiza obrigado, que está apoiando o evento. O Realiza possivelmente também deve oferecer escritório virtual, gente. Então, imagina só você ter o endereço da sua empresa dentro de um shopping em Caruaru. Aí você fala assim, meu irmão, o negócio, o bicho está pegando. Então, assim, as empresas também vão começar a focar mais em e-commerces, em aplicativos de gestão, em softwares. Essas serão algumas tendências, a gente tem que ficar ligado. E por que isso tudo está acontecendo, gente? Economia de distância. Aí você fala assim, Guilherme, mas você também falou sobre economia de objetividade. Exatamente, pessoal. Economia de objetividade. E as pessoas, elas querem tudo para ontem agora. Está tudo muito mais célere, muito mais rápido. Então, as empresas elas têm que se readaptar, oferecer tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês rapidamente. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que a escola dele ainda não conseguiu se readaptar com EAD. Na economia de objetividade, essa escola está destruída, acabou-se. Ninguém vai para essa escola. Você puxa aqui, por exemplo, uma empresa de contabilidade, para quê? Veja só, gente, para poder pensar. Para que você precisa ter, eu não podia deixar de passar sobre essa informação, para que você precisa ter 30, 50, 200 pessoas trabalhando, tudo no mesmo ambiente de trabalho? Se você pode deixar essas pessoas em casa.
Ao invés de você pagar um aluguel gigantesco, colocando essas 200 pessoas dentro, você reduz o seu impacto de aluguel e pode direcionar esse dinheiro para outras coisas. Aí você fala assim, meu irmão, Guilherme, não é mesmo? Para que a gente precisa voltar se a produtividade da galera que está trabalhando em casa continua mesmo? Para que precisa voltar a trabalhar presencialmente? Não precisa. E se, na verdade, precisa mais para alinhamentos. O time de gestão, a direção. Se não for isso, gente, não precisa. É só você se ligar. Aí deixa eu avançar aqui, porque eu quero trazer isso aqui, isso é importante. Quando você estiver pensando, gente, você tem que pensar o seguinte, ó. Você tem que tentar desenvolver. Aí, novamente, se der tempo, eu falo sobre o funil de vendas no final, mostrando aqui, fazendo um vídeo no Flipchart. Mas, gente, as empresas que só tocavam presencial, a gente já viu que elas se lascaram. As empresas que tinham uma interação no digital, elas conseguiram sobreviver nesse período. As empresas que tinham uma interação no digital, mas que tinham estratégias bem definidas, e eu acredito que aqui na turma, eu estou vendo aqui, o chat está com 120 pessoas. Eu tenho certeza que aqui deve ter alguma empresa de marketing digital. Quem tiver uma empresa de marketing digital, dá um alô aí no chat, tá? Essas empresas, as Martechs, elas com certeza já vinham fazendo trabalhos, olha aí, Igor, muito bem, Igor, já vinham fazendo trabalhos muito legais com os clientes e posicionando os clientes para poder terem uma presença digital. Mas as empresas que não acreditavam nas Martechs, por exemplo, as empresas que não acreditaram em Igor, essas empresas agora estão se lascando e estão tendo que começar a fazer um site do zero. Aí você fala assim, meu irmão, fazer um site em menos de um mês é trabalho, viu? Será que dá tempo? E se for uma empresa, por exemplo, uma loja de roupas, que tem que tirar foto de todas as roupas, como é que faz? Gente, tem muita complexidade que você não pode deixar, e por isso que eu falei da economia de objetividade. As pessoas querem as coisas para ontem. Então, vamos se ligar. E quem mais quer as coisas para ontem não é o empresário, não é o cliente, gente. Beleza? Para poder fechar a nossa palestra, eu vou para o último tópico, novas habilidades. Aí eu queria começar já mostrando o cérebro. O teu cérebro, gente, o desenho aqui é do mesmo jeito que você está olhando para cá, tá certo? Então, desse lado esquerdo, é o lado esquerdo do teu cérebro, o lado onde fica a tua parte mais racional, digamos assim, as hard skills, a parte mais técnica. Aliás, racional não, desculpe, é a parte mais técnica da coisa. O lado direito está muito emocional, está muito criativo e por aí vai. Então, o que é que eu queria trazer para vocês assim? Normalmente, a gente desenvolve mais isso daqui, né? Olha só. Você precisa desenvolver habilidades necessárias para o processamento de avaliações, refinamento de decisões. De certa forma, sim, o lado racional, o lado técnico, o lado mais duro do nosso cérebro, o lado mais prático, pragmático e talvez o mais tradicional. Então, você começa a desenvolver esse lado de cá, onde tem diversas competências que eu vou mostrar já já. Sendo que qual o problema de muitas instituições de aprendizagem e de empresas? É que tem se esquecido de desenvolver as habilidades desse outro lado de cá, gente. Aqui é onde está o grande problema. As empresas elas começam a desenvolver expertises em computação nas nuvens, expertises em inteligência artificial, conhecimento sobre raciocínio analítico, começa a desenvolver conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre experiência do usuário. Mas aí o que é que acontece, pessoal? Essas competências, elas estão muito relacionadas ao seu lado esquerdo. São necessárias? Com certeza são, sendo que você não pode se esquecer do lado direito. Porque nesse lado direito, gente, é onde estão as habilidades necessárias para comunicação, engajamento, relacionamento, fidelização de clientes, curiosidade. Inclusive, gente, um fenômeno hoje é a exteligência. Aí você fala assim, exteligência, que murrinha é isso aqui, Guilherme? Exteligência, pessoal, é a falta de curiosidade das pessoas. A falta de curiosidade das pessoas, a gente está deixando as pessoas mais burras, mais estúpidas, menos... a capacidade cognitiva está caindo. Porque ao invés de você correr atrás para conquistar, ao invés de você correr atrás de informação, a informação chega para você. Sendo que, não, Renata? Sendo que a informação que chega nem sempre é a informação que a gente precisa. A informação que pode nutrir o nosso pensamento, a nossa lógica, para poder a gente tomar a melhor decisão. Então, nem sempre a gente está curioso para poder correr atrás das informações certas. Então, sugestão, gente, aguça mais a tua curiosidade,
porque a curiosidade é um motor para que possa acontecer a criatividade. E cuidado também para poder você não somente desenvolver o lado direito do cérebro e esquecer do lado esquerdo. Esses cérebros, pessoal, eles têm que estar em perfeita harmonia. E para poder você desenvolver o lado esquerdo, é o quê? Você começar a desenvolver mais criatividade, mais capacidade de persuasão, mais colaboração. Esse é o momento perfeito para poder você desenvolver mais colaboração, gente. Aí você fala assim, mas eu não consigo, Guilherme, desenvolver colaboração, eu não consigo ser colaborativo dentro de casa. Quem disse isso? Para vocês terem uma ideia, gente, uma turma da UFPE, de alunos, eles criaram um aplicativo, aliás, eu não sei se é aplicativo ou se foi só uma base, um site, chamado No Bairro Tem. E o que é que No Bairro Tem? Tem. Eles colocam lá a possibilidade de empreendedores cadastrarem todas as opções que eles estão vendendo dentro do bairro. Vê que sacada massa. Eles fizeram isso para poder ajudar a população. Eles fizeram isso no início de março. Já tem quase 5 mil downloads, gente. Downloads não, 5 mil visitantes de acesso diário. Então, assim, os caras conseguiram fazer uma coisa arretada pensando na colaboração. E porque eles se adaptaram, gente, a gente tem que ser meio camaleão mesmo, se adaptar, sabe? Porque senão, vocês, enquanto profissionais, vocês vão estar lascados, pô. Eu vou estar lascado se eu não me adaptar para esse novo mundo, esse novo normal, para essas novas economias que eu mostrei para vocês, essas novas habilidades, esses novos negócios. E a gente precisa ter gestão de tempo, gente. Porque se a gente não tiver gestão de tempo, pessoal, a gente acaba deixando de fazer um bocado de coisa. E nunca é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Então, se você souber definir suas prioridades muito bem, você consegue avançar legal. Então, o que é que eu queria mostrar para vocês aqui? Que as habilidades do futuro, elas envolvem 5 inteligências específicas. Estou finalizando agora, tá, gente? Elas envolvem 5 habilidades específicas. A primeira delas aqui em cima, ó, deixa eu colocar aqui, a intrapessoal, a capacidade de você se conectar com você mesmo. Se você conhece suas limitações, se você conhece o seu estado atual e sabe qual é o estado desejado, fui até um pouco coaching agora, né? Então, você consegue desenvolver os seus pontos fracos, as suas capacidades, as suas limitações, as suas crenças que te restringem e por aí vai. Aqui a segunda habilidade, gente, é a interpessoal. A habilidade interpessoal é a sua capacidade de conexão, de comunicação, de se relacionar com as pessoas. Se você consegue desenvolver essa habilidade, você tem muita chance no futuro conseguir ser muito mais proativo, ser mais conectado com as pessoas. Obrigado, William. Aqui você tem também a habilidade criativa. A habilidade criativa, gente, a criatividade é a capacidade de você resolver problemas complexos usando a sua imaginação, usando ferramentas. Então, a criatividade é a sua imaginação em ação. A gente consegue aqui também, pessoal, olha só, desse lado de cá, ó, só para poder fazer como se fosse um reloginho, uma outra habilidade é aprendedora educadora. Galera, Igor, tu falou aqui, muito aprendizado, né? Igor, vê só, vamos ver quais foram as habilidades, o que é que foi que você aprendeu durante esse período de pandemia. Galera, se vocês estão saindo desse período de pandemia sem aprender nada, pode ter certeza que vocês, quando voltarem, vocês vão voltar extremamente enferrujados. É aquele negócio, as habilidades, elas precisam estar em constante aprimoramento. O seu cérebro, ele precisa ser exercitado. Entendeu? Não é somente o físico, não, gente. É o cérebro também. Se você atrofia o teu cérebro para poder sair, aí você pega e vem falar, tipo, ah, não, mas meu tio, que tem não sei quantos anos, ele parou no tempo. E quantas pessoas, gente, com 18 anos não pararam no tempo também? Quantos amigos de vocês não pararam no tempo? Porque decidiram não aprender mais nada. Não é? Estou aprendendo espanhol. Perfeito, Lucy Cleiton. É isso mesmo, cara. Inclusive, deixa eu até falar um negócio arretado, Lucy Cleiton. Tem uma professora de uma universidade, a Flavita, que ela desenvolve um programa de espanhol, veja só que arretado, de espanhol para pessoas idosas. Porque ela descobriu que a pessoa idosa, quando ela faz um curso de idiomas, qualquer idioma, ela consegue retardar os sintomas de Alzheimer. Vê que negócio da peste. Ou seja, isso foi relacionado com o idioma espanhol, mas pode ser com qualquer outro idioma, gente.
E o que é que eu quero trazer? Além de aprender, a gente precisa educar. Para mim, o futuro do mundo é todos nós, todo mundo que está assistindo essa live, ser professor. Aí você falou assim, mas eu não quero ser professor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já atuaram como professores em algum momento da vida. Se você parar para poder imaginar, até quando você ensina uma pessoa a dirigir, você está num processo de ensino e aprendizagem. Então, fica ligado, tá, gente? Aprender e educar, saber fazer as duas coisas. Olha o Márcio, né? Márcio é um grande amigo aí, sócio também de uma empresa. Márcio, educação é fundamental, né, não, Márcio? Depois tu dá o teu depoimento aí, você que é professor também. Gente, e a última habilidade é a intra-artificial. Habilidade intra-artificial, habilidade de você saber utilizar máquinas, conectar-se com o computador. Agora também você tem que saber o seguinte, quem domina quem? É a máquina que domina você ou você domina a máquina? Porque se for a máquina que domina você, você tá fufu, viu, gente? Porque se, por exemplo, quando chega uma notificação no WhatsApp, se chega alguma coisa assim para você e você faz assim, ai meu Deus, ai Jesus, se você já fica agoniado, gente, você já está com sintoma de ansiedade e a máquina está dominando. Cuidado com isso, gente. Você que tem que dominar a máquina tem que trabalhar a favor de você, beleza? E para poder fechar, eu queria trazer uma mensagem que para mim é muito foda de Sócrates. Normalmente a gente só sabe dessa primeira frase, que Sócrates falou isso aqui, ó. Só sei que nada sei. Mas, na verdade, a frase completa de Sócrates é essa aqui, ó. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Meu irmão, esse cara é foda, gente. E as pessoas que se consideram aprendedoras, eternamente aprendedoras, normalmente têm uma habilidade, na verdade tem uma habilidade não, tem uma característica que eu considero muito impressionante, que é a humildade. As pessoas que sempre estão em algum lugar para poder aprender, a extrair o potencial que aquilo pode oferecer, pode ter certeza que essa pessoa vai se destacar bastante. Então, só para poder fechar aqui novamente, só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Beleza? Hashtag, fica a dica para vocês. E para poder fechar, gente, eu queria que vocês... Olha aí, ó, Igor. Obrigado, Igor. Chamou aí, fez o convite para poder ser docente aí. Aí eu deixo o hashtag, fica a dica aí para a Unifavip, tá? Vamos lá, gente. O que eu queria mostrar para vocês agora... Ah, sim, perfeito. A gente finalizou a parte dos conteúdos, mas eu queria deixar umas dicas para vocês. Primeira coisa, vou lançar um curso, uma série de entrevistas. Dia 28/5 começam elas e a série vai se chamar Do Che ao Oxente. Como empresas brasileiras estão driblando a crise e abraçando o caos. Então eu vou entrevistar pessoas do Brasil inteiro e eu acho que já tem umas 15 pessoas já programadas e essas pessoas vão dizer o que estão fazendo em seus estados e o que as empresas próximas a elas estão fazendo também. Uma segunda coisa que eu gostaria que vocês acompanhassem, fica a dica também, dia 10 de junho, às 17 horas, eu me conectei no Vale do Silício com um investidor anjo que investe pesado em startups e a gente manteve uma amizade muito boa e a gente decidiu tentar juntos fazer coisas boas por outras pessoas. Então, a gente vai fazer um evento, pessoal, que vai ser aberto ao público, se chama Spirit mais Anjos. Spirit por quê? Porque no dia 10 de junho, há cerca de 30 anos, uma espaçonave chamada Spirit, ela fez um voo com sucesso, chegando próximo assim do que ela queria realizar. Eu agora não contei um bom storytelling, mas tudo bem, depois a gente vai ter tudo isso aí dentro da nossa perspectiva, mas tem tudo a ver com inovação. Então, o Spirit mais Anjos, pessoal, vai ser um evento para poder falar sobre como você pode criar sua startup, como você pode ingressar no ecossistema de inovação, como você pode ser um investidor anjo e como você pode ter uma startup investida. E quem vai estar... Gente, tem uma pessoa top das galáxias que vai palestrar no evento, chamado João Kepler, que está fazendo um programa de TV chamado O Anjo Investidor. Depois vocês coloquem aí. João Kepler é o cara, pessoal. Então, dia 10/6, conto com vocês se vocês quiserem participar. E em setembro,
tudo indica que eu devo lançar um livro, Empreenda como uma Mulher, porque eu já venho entrevistando mulheres empreendedoras do Brasil e do mundo. E por que eu fiz esse livro? Porque eu descobri mulheres que estão aqui presentes que a mulher tem muito mais capacidade gerencial para poder tocar a empresa e fazer qualquer coisa na vida do que o homem. O homem precisa da mulher para poder sobreviver, mas a mulher não precisa do homem não, gente. Então aqui eu vou mostrar como é que mulheres de sucesso, mulheres fazem para poder gerir crises, beleza? Então eu estou fazendo esse livro com a minha mentora, Thelma Aires, e vai ser muito massa esse livro aí, hashtag fica a dica para vocês. Últimas recomendações, tudo isso aqui, gente, se vocês quiserem, tire um print aí, tudo isso aqui é recomendação gratuita para vocês se informarem e serem muito mais aprendedores nesse universo de startups de inovação. O TED é um evento fantástico de inovação. Like a Boys é um podcast top das galáxias. Reaprendizagem criativa. Meu professor Murilo Gun me ensinou muito sobre criatividade e sugiro para vocês aí que vocês... gente, faça o curso dele, tá de graça ainda. Corram logo, vão agora, botem reaprendizagem criativa. O cupom de desconto se chama Complexo. Então, pessoal, bota lá, você vai entrar numa lista de espera, mas eu torço para que você participe. A Start está com aquele programa que eu falei para vocês, de graça ainda, a segunda temporada. O Open Aerolito, meu irmão, gente, meu Deus do céu, que curso top esse do Open Aerolito. O Open Aerolito é de um livro que eu vou mostrar para vocês já, de um autor, na verdade, chamado Tiago Matos. E ele fez aqui uma varredura sobre tudo que está acontecendo no universo de inovação. E ele mostra quais são as próximas revoluções que a gente vai ter na inovação no mundo em relação à tecnologia. E, por fim, o YouTube, ele criou ali a era da inteligência artificial com Robert Downey Jr. Então, vocês estão com saudade do Homem de Ferro aí, gente. Ele é o anfitrião, ele que faz a narração das futuras inovações. Na verdade, futura não, do que já está acontecendo. Beleza? Então, pessoal, essas são algumas indicações. Se vocês quiserem todo o conteúdo da palestra, já está no meu Instagram, já está de graça, vocês não precisam nem me pedir mais, só basta acessar lá o linkzinho do meu Instagram, Guilherme Alves 87, aí você vai lá e clica no segundo item, onde tem novos negócios para uma nova economia, e você pode baixar todo o conteúdo. Pois bem, gente, é isso, agradeço bastante, foi muito massa ter conversado com vocês, espero que vocês tenham gostado também.